E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo agora vamos estar vendo aí todas as notícias de hoje do nosso querido São Paulo, que jogou e perdeu ontem. Quero que você deixe aí nos comentários qual o maior problema no São Paulo agora. Acha que o Crespo deveria sair, deveria mudar o sistema de jogo? Acha que são jogadores ou tudo isso é culpa dos problemas políticos do Tricolor? Deixa aí nos comentários. Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo todos os dias no canal pra gente passar a raiva junto. Bora assistir o vídeo junto aí, no final tu sabe eu volto e a gente vai falar muito do São Paulo Futebol Clube. Crédito de direitos autorais. Deixa a descrição sem mais enrolação. Você queria falar mais mesmo. Coisinha? Não? Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Vou chamar o Alexandre Silvestre aqui. Chama. Pra trazer mais coisas do São Paulo, porque eu sei que ele separou. Muito mais coisa aí, a semana vai começar complicada. Já começou, né, Silvia? Complicada para o Tricolor. Muito boa noite para você. Que mais você separou para trazer do time? O único dos grandes paulistas aqui que iniciou o Paulistão com derrota, Silvia. Tudo bem, Marina? Boa tarde, boa noite para você, turma que acompanha o Gazeta Esportivo. O ano do São Paulo começou pior do que terminou 2025, dentro e fora de campo, no extracampo, escândalos, investigações da Polícia Civil que tenta descobrir se houve realmente desvio de dinheiro dos cofres do clube para bolso de dirigentes do São Paulo. Sexta-feira tem votação de impeachment do Júlio Casares no Conselho Deliberativo. O time começa perdendo de 3. Tem jogo buscando reabilitação quinta no Morumbi à noite contra o São Bernardo. Domingo encara o Corinthians na Neoquímica Arena. E ontem, após a derrota de 3-0 para o Mirassol, o Luciano, atacante, líder do time, um dos pilares do tricolor paulista, praticamente fez um apelo à torcida, implorando por apoio. Pelo jeito, é o que restou para a equipe do São Paulo. Fala aí, Luciano. A gente pede o apoio da nossa torcida, porque como o ano passado, esse ano eu acho que vai ser mais difícil, tá? Então eu peço para o nosso torcedor não abandonar o time, que com eles a gente é mais forte. A temporada vai ser difícil, então eu só peço isso, que o torcedor não abandone esse clube. Obrigado ao Luciano, sincerão Luciano Lucigol, que tem quase 100 gols com a camisa do São Paulo, uma marca expressiva. O São Paulo que vai apresentar amanhã o terceiro reforço da temporada 2026. O zagueiro Matheus Doria, que estava no Atlas do México, chega para assinar contrato com o São Paulo de 2 temporadas. Ele já passou por aqui em 2015, jogou uns 6 meses, emprestado pelo Olympique de Marselha da França, e é o terceiro reforço da temporada. Volto já com bastidores da política são paulina. O bicho tá pegando por aqui. Tá certo, Silvia. Muito obrigada por essa primeira entrada aqui, mostrando pra gente mais um pouquinho. É o que vocês estavam falando aí do Luciano, né? No primeiro jogo, não abandone este clube. É o pedido que ele faz. Mas pode pedir um negócio de desespero. Ainda mais ele que conhece tão bem o torcedor de São Paulo. É o cara talvez mais identificado que o São Paulo tem hoje, e ele fala assim: torcedor, o ano vai ser difícil, eu peço que vocês não abandonem o time. Você acha que o torcedor vai abandonar o time? Ele podia fazer qualquer outro tipo de pedido. Diretoria, por favor, reforce um pouco mais a equipe. Crespo, por favor, muda um pouco mais o esquema tático, porque está difícil. Departamento médico, por gentileza, cure mais rápido os nossos jogadores. Peça qualquer coisa, menos o óbvio, porque torcedor apoiar o seu time, ainda mais um time de massa como é o São Paulo, é algo óbvio, é um negócio assim... E é quem menos tem culpa, né? É lógico, é um negócio sem sentido. Parece que tá cutucando uma ferida com agulha quente, assim, sabe? Começa ali a cavocar a ferida, é terrível. O que tem a ver, Luciano? Eu sei que você tá desesperado, que você tá vendo que em volta o negócio tá feio, as coisas não estão funcionando, você já prevê que vão funcionar menos ainda, mas, cara, fala qualquer coisa, menos fazer esse tipo de pedido pro torcedor. É quase chamar o torcedor de tonto. E a gente viu a torcida do São Paulo fazendo festas lindíssimas e carregando o time em muitos jogos na temporada de 2025, na Libertadores, noites de Copa, que a gente sabe que o São Paulo é muito acostumado a jogar com o Conmebol Libertadores. Agora, a gente viu um Luciano muito nervoso dentro de campo também ontem.
estava muito nervoso com os companheiros, perdendo a linha. A gente sabe que o Luciano, ele é muito ligado ao São Paulo, é um dos principais jogadores da história recente do São Paulo, mas ele não pode vir e dar esse tipo de declaração, na minha modesta opinião. Ele é um jogador que precisa trabalhar, precisa correr junto com o time, atender as demandas do treinador, porque a torcida não tem culpa nenhuma do que vem acontecendo com o São Paulo, e o São Paulo tem que se virar lá dentro, internamente, e eles, dentro do campo, no CT, trabalhando para tentar reverter essa situação que o São Paulo se encontra nesse início de ano de 2026, que já foi um complicado ali o finalzinho de 2025, São Paulo torcendo para a Libertadores chegar até ele, porque ele não ia conseguir chegar a Conmebol Libertadores via Campeonato Brasileiro. E 2026 vai se mostrando um ano extremamente difícil para o tricolor do Morumbi, Marina. Eu entendo tudo que vocês falaram, mas será que não é um apelo mesmo, desesperado, no sentido, como que o Luciano, que é o camisa 10 do time, tem contrato, aquela coisa toda, é ídolo para alguns, para outros nem tanto, mas assim, será que não é um apelo, tipo assim, gente, tá difícil mesmo, não abandonem, ele fala, não abandonem o clube. Como que ele iria criticar a diretoria e treinador trabalhando ali dentro? Não, por exemplo, não faria Luiz isso, jamais. Jamais. Porque, por exemplo, o Luiz Gustavo ano passado sabia que já não ia renovar contrato, tinha algum jogo ainda para jogar no final do ano, mas assim, não ia renovar o contrato, né? Agora, o Luciano é diferente. Será que não é nesse sentido também? Mas são nessas declarações, viu, Marina, tanto na do Luiz Gustavo quanto nessa também do Luciano, que a gente vê que o ambiente político está afetando. Porque isso tem uma pitadinha de política também, é um grito de socorro para quem sempre socorreu o São Paulo, especialmente agora que o clube vem vivendo essa situação aí de possível impeachment do presidente Júlio Casares. A cada hora sai uma nova notícia envolvendo o bastidor do São Paulo, uma possível crise nova. E aí o jogador que é o símbolo desse time, o camisa 10, um cara que tem uma conexão muito grande com a torcida gosta muito do Luciano, inclusive tem torcedores que eu conheço do São Paulo que consideram o Luciano um ídolo da história do São Paulo, ele vem fazer esse tipo de apelo. Então era isso que a gente comentava aqui agora. O bastidor, o São Paulo não está totalmente blindado, os jogadores dessa crise política que vem acontecendo. Isso, de certa forma, o jogador ele lê, ele se informa, ele assiste o Gazeta Esportiva, assiste outros programas e ele vê tudo que está acontecendo lá dentro do São Paulo. E isso, claro, que fica ali na cabeça do cara quando ele vai entrar em campo. Não tem jeito. E está entrando muito na cabeça do Luciano e dos jogadores do São Paulo, tudo que o São Paulo vem passando fora de campo. Tá entrando. E o São Paulo precisa dar um jeito, e cada um tem que assumir um pouco da sua responsabilidade para mudar esse panorama, pelo menos o panorama de dentro de campo. O Crespo tem que arrumar melhor o time, tem que parar com essa teimosia inexplicável de ficar com 3 zagueiros, com 2 alas, 2 ou 3 volantes e ainda promover uma série de buracos na defesa. A defesa do São Paulo parece um queijo suíço, com 3 zagueiros, com 2 volantes, com 2 laterais fracos. Precisa mexer. Precisa mudar, precisa testar, precisa treinar, talvez não esteja treinando, porque não é possível, os jogadores estão percebendo. O São Paulo tomou de 3-0 do Mirassol, Paulistão é tiro curto, rebaixamento acho que é uma coisa mais difícil que não ali, devemos né? falar, porque tem muito time ruim, porém, a classificação para a próxima fase, eu acho que já está muito ameaçada. Ele vai pegar o São Bernardo agora em casa, que é o dono da maior goleada do campeonato até aqui, meteu 4-0 na abertura, né, contra o Capivariano. Ah, mas é contra o Capivariano, beleza. Mas o São Bernardo é um time que se preparou para esse Campeonato Paulista. É difícil enfrentar times assim, organizados, dentro de um Paulistão, em que times já vêm se preparando há 2-3 meses. O São Paulo está ali todo remendado, né, e num clima horroroso. Aí depois tem o Corinthians e Itaquera. O São Paulo não tem o direito de tropeçar com o São Bernardo, porque ele tem o Corinthians e Itaquera. Depois ele tem a Portuguesa no Morumbi, e aí ele pega o Palmeiras em Barueri, como visitante. E aí já começa o Campeonato Brasileiro. Tem Flamengo, aí depois tem o Santos pelo Campeonato Paulista, enfim. É uma sequência, é uma maratona, poucos dias de recuperação de um jogo para o outro, e com um time sem ideias novas. Tá, então, José Paz, que estreia com qualquer pé, menos o direito do São Paulo nesse Paulistão. E a gente já fica meio assim, né, Marina? Quando o próprio jogador, o Luciano, logo no primeiro jogo da temporada do São Paulo,
já vem com esse tipo de declaração, já dizendo que o ano vai ser complicado, aquela coisa toda, que vai precisar do apoio da torcida, na primeiríssima partida do São Paulo no ano de 2026. É claro que a gente vem comentando ao longo dos últimos dias aqui que o ano do São Paulo tem tudo para não ser dos melhores, mas lá dentro eles têm que acreditar, têm que trabalhar bastante e têm que reverter tudo isso que se põe à mesa para o São Paulo na temporada de 2026. Esse jogo era muito complicado diante do Mirassol, que é bem verdade. Teve aí uma perda de 15, 14 jogadores para esse ano de 2026, mas só 3 titulares, o Gêmeos, mas estava jogando o Danielzinho como se e o Gabriel. tivesse há muito tempo jogando junto. Exatamente, porque perdeu só 3 titulares e o Guanais tem o time na mão, ele tem um jeito de jogar que ele manteve para essa temporada. Então, assim, seria um jogo muito difícil contra um adversário que hoje é mais organizado e é melhor que o São Paulo. Agora, 3-0, aí o São Paulo vai ter que olhar com muito carinho, especialmente já para o Campeonato Paulista, que é de tiro curto. E a classificação do São Paulo, a meu ver, já fica bastante complicada para a próxima fase, hein? Cara, o São Paulo vive um drama, na verdade. Quando a gente percebe o que está acontecendo, tenta olhar algum ângulo para amenizar o que parece tétrico, a gente não consegue achar. Tá tudo ruim. O time não se acerta, ainda tem jogador que não está 100% e vai demorar para estar, né? Porque é uma passagem aí de ano, né? Um reinício de temporada. Aí você pega uma declaração do Crespo que acha que o resultado não foi justo. Aí você olha o jogo, vê os lances e vê que foi justo. Aí você percebe pessoas insatisfeitas dentro do elenco. O Luciano já fazendo uma previsão macabra para o time do São Paulo no ano e ainda pede para a torcida ter paciência. Quer dizer, poxa, você tem... Acho que a única coisa de positivo que o São Paulo tem tido nos últimos tempos é a torcida, que vem lotando o Morumbi em jogos importantes, que vem apoiando o time, vem acreditando. Aí ele vem e fala, ó, se preparem, porque esse ano... Aí você espera que ele vai falar uma coisa boa, né? Vai ser pior. Esse ano vai ser mais difícil, esse ano, se prepare, torcedor, se prepare, porque não será nada fácil. E se não for você, olha, então ele está quase que transferindo a responsabilidade para as costas do torcedor, pelo que pode acontecer em campo e ele já prevendo que não vai ser fácil. Mas assim, vocês estão falando, hoje é dia 11, 12 hoje? 12. Hoje é dia 12 de janeiro, foi a primeira rodada. José Paz já está falando aqui de classificação. Zé, é isso mesmo? Tem que abrir os olhos mesmo? Claro que tem, Marina. São 7 jogos que restam para o São Paulo nessa primeira fase. Ainda vai fazer todos os clássicos. Pegou o Mirassol, que é um time de Série A do Campeonato Brasileiro, que está na Libertadores. O Campeonato Paulista é o mais difícil, o estadual mais difícil do Brasil, com times de Série C, Série B, que podem te complicar. São Paulo nesse momento complicado também. Então, para mim, a situação, a classificação do São Paulo está no telhado para a próxima fase. Caramba, gente. E teve alguém nesse jogo do São Paulo que vocês falaram, esse se salvou ou foi realmente uma atuação conjunta complicada? Teve, Alex? Eu confesso que eu não vi o jogo, tá? A gente estava ao vivo ontem no Mesa Redonda. É verdade, o Alex apresentou ontem o Mesa Redonda. Não tem como ter visto o jogo, enfim. Mas a gente até conversou com o Gabriel Sada, que é uma cara tricolor dentro do Mesa Redonda, e ele falou que o Ferreirinha foi uma das poucas coisas que entrou... qualquer coisa menos goleiro, né? Ele, assim, foi um frango indireto, porque não é que ele falhou, a bola entrou, mas ele entregou de bandeja o gol para o adversário, que foi lá e fez. Então nada funcionou, o Crespo está insistindo nesse esquema de 3 zagueiros. Não está rolando, o torcedor está né, desesperado para ele mudar, ele não faz menção de troca. Aí depois vem empresário aí criticando. Já. Mas é que nós estamos falando do São Paulo e dá vontade de falar tudo, né? Falar a gente vai fragmentar. Mas vou fazer mais uma pergunta. Já que você quer falar mais de São Paulo, eu vou te fazer uma pergunta. Ano passado, muito se falou sobre política do Corinthians. Sim. O quanto isso influenciava ou não o campo do Corinthians. São Paulo esse ano, o que vocês acham? Porque assim, vamos ter a votação para o impeachment do presidente Júlio Casares na sexta-feira. Na quinta, até a segunda rodada, São Paulo pega o São Bernardo. O quanto isso pode influenciar, José Paz e Alex Miller? Pode influenciar bastante, Marina. A gente sabe que o Corinthians viveu uma situação complicada, mas o Corinthians tem um time melhor que o do São Paulo. O time do Corinthians é melhor que o time do São Paulo e havia uma blindagem muito grande por parte do Fabinho Soldado também em relação ao futebol do Corinthians no ano passado.
Vamos ver se o São Paulo consegue fazer essa blindagem nesse momento. A gente vê declarações aí do Luciano, depois a gente vai falar de empresário também, muita coisa desmoronando nesse momento. E eles lá dentro precisam ter a tranquilidade para afastar a questão política, para conseguirem trabalhar dentro de campo. No meu ver, na minha opinião, o São Paulo ele vive uma situação mais complicada se a gente comparar com a do Corinthians. O time do São Paulo é um time fraco, é um time que precisa de reforços e é um time que já vai dando mostras que vai precisar muito da torcida para não correr o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É claro que o Campeonato Brasileiro, o time pode ser diferente, porque o Brasileirão vai começar agora em janeiro, final de janeiro, até o final de dezembro, até o comecinho de dezembro, muita coisa vai mudar, muita água vai rolar, serão contratações que poderão ser feitas, jogadores adicionados a esse elenco do São Paulo e a todos os outros. Mas olhando agora a situação de momento, o São Paulo vive uma situação crítica sim, se a gente pegar a política dentro de campo, e por isso que eu entendo que o São Paulo hoje é um time que vai brigar na segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro e nesse Campeonato Paulista corre um sério... Bastante cornetado, sobretudo pelas torcidas organizadas por conta disso. Para tentar ver algo positivo, o clube tinha anunciado que Caleri e quem era o outro, que só era uma questão de precauçãozinha ali de Mirassol, mas que depois essa semana acho que já voltam, não era? O Caleri e... É o Enzo Dias, mas Enzo. Vessone, na verdade, não é isso. Você acha que não voltam? Não. O São Paulo acabou de anunciar o Dória, zagueiro, né? A questão é que aí não é só em relação ao São Paulo. O Palmeiras fez isso, o Corinthians fez isso. Não dá para você começar, o Santos fez isso. Não dá para você começar a temporada com caras que tiveram 7 dias de treino, alguns vêm com lesão muito grave, e colocar os caras no ringue imediatamente, senão você vai perder o cara já. Não. Então, o Caleri, o Enzo, o Wendel, né, são jogadores que terminaram a temporada. E o Lucas também terminou a temporada passada machucado, jogou alguns minutos, e aí é aquilo, são jogos a cada 3 dias. Né? Então, a possibilidade de, contra o São Bernardo, não vai voltar ninguém que estava machucado para começar jogando. Então, não vai ter Talvez o Lucas, né, vai ganhar mais minutos. Talvez o Lucas um pouco mais de minutos, que, aliás, vem sendo uma questão, né? E acho que o Crespo, ele fala sutilmente nisso. Ele falava também do Oscar no ano passado, ele fala sutilmente ele até falou, não é justo colocá-los como salvadores. E, na verdade, ele não conta na prática com o Lucas, Caleri e agora o Oscar definitivamente, desde que ele começou o trabalho dele. Né? O Caleri não fez nenhuma partida, o Oscar fez uma ou outra, aí caiu lá do apartamento lá que o Martins fez, lá, nunca mais jogou. E o Lucas jogou uma vez ou outra, sentiu várias vezes. Então são reforços de papel, na verdade, não são reforços de campo, na prática. O que poderia significar uma melhora técnica no time do São Paulo. O time do São Paulo é um pouco esse aí, é muito fraco, é um time muito fraco, um dos mais fracos. Já era, e como disse o Crespo, perdeu o número de jogadores. Se você reparar, o Crespo não está falando em, precisamos do Paquetá, ou precisamos... Ele falou, eu preciso de número de jogador. Eu preciso de quantidade. Nem isso o São Paulo tem. Agora, o Gabriel, também já começaram a pipocar, de novo, primeiro jogo da temporada, hein? Começou ontem, que o Crespo não serve pro São Paulo, que errou tudo, que o time dele é uma porcaria, que estava dando espaço pro Mirassol, que tomou um baile, certo. Muita gente falando da parada técnica, que o cara do técnico do Mirassol estava lá com uma prancheta fazendo o esquema tático da Holanda de 74 e o Crespo falando, vamos lá. A gente fazendo essa crítica. Então, em meio a todos esses problemas, o cara quer arrumar mais um. Isso. Que a torcida já mais tem parte da torcida que eu já acho um pouco de exagero assim. Quer arrumar o técnico. A gente precisa exaltar o trabalho do Mirassol, né? Que coisa absurda que o Rafael Guanais faz. Eu estive em Mirassol ano passado para ver o Palmeiras lá. Inclusive, foi o início da derrocada do Palmeiras, né? Cara, o Mirassol não perde... A última derrota do Mirassol em casa foi pro próprio Palmeiras, aquele jogo que o Palmeiras classifica para a fase final do Paulista do ano passado. O trabalho do Mirassol é espetacular. Mesmo perdendo alguns jogadores, o time já mudou um pouco. Eu acho que ainda era o Barroca. Era o Barroca. O Guanais não perdeu lá. Exato, ele tá invicto lá ainda. Eu coloco o Mirassol como um dos candidatos ao título, não sei se vocês colocam também, mas, cara, não dá para tirar o Mirassol dessa briga por título, porque para mim, ainda mais com essa mudança de regulamento, o Mirassol é muito forte em casa, eu acho que vai brigar pelo título. Então, acho que a torcida tem que pesar isso também, né? Não dá pra... É o que o Arnaldo falou, o São Paulo deu levemente azar também de ter estreado, de ter pegado o Mirassol fora de casa. É o pior jogo, né? Talvez você estrear, seria o Mirassol
fora de casa e o São Então, Paulo... se fosse um sorteio, seria azar. Se é uma Exatamente. tabela dirigida, é falta de competência. Não Exato. foi sorteio na... Não é, Exato. Se não não é for azar. sorteio- A tabela... É incompetência. Os potes foram Não, sorteio, mas Tem a ver a... com o ranking e tal. Daí o Santos, que quase foi rebaixado, pega o Novo Horizontino em casa. Exato. Né? Então, exato. Não tem os potes têm a ver com o ranking, já é uma coisa discutível, mas tudo bem, porque isso não existe em lugar nenhum. Mas agora, o local onde você vai estrear foi dirigido pela Federação Paulista. Aqui, ó, sobre essa história do Crespo aqui, o Leonardo Felipe fala: Tirone, o problema é a dificuldade do Crespo de lidar em momentos turbulentos dentro e fora de campo. Vai além do conhecimento tático. Você precisa ser um líder muito específico para esses momentos. E aí? Cara, mas... Então, me dá uma sugestão. mas é o que o Arnaldo disse também, né? Ele é... Um líder muito específico nesse momento que esteja disponível Técnico? só para... Ah, sei lá. E primeiro é que o cara, para encarar, ele vai querer muito dinheiro para valer a pena. Quando normalmente é isso, né? Não, parece uma vamos dizer coisa que meio você- maluca que a gente está vamos debatendo dizer aqui, que porque você- o cara na final, Isso. o Crespo tá lá. É que uma parte da torcida já está reclamando. Batendo quem? Parece uma loucura a gente debater isso, mas aqui Não, Porque ele é o treinador. Não, ele então, tá lá, tá. eu sou... Para mim, não faz o menor sentido... E não é porque o principal problema do São Paulo está longe de ser o treinador, como acontecia na época do Zubeldia e virou aquela avalanche até que o Zubeldia saiu. E no final das contas, acabou a temporada com o Zubeldia, o time dele metendo 6-0 no São Paulo, né? Mas não é essa a questão. A questão é, qualquer clube que começa uma temporada com um treinador, se ele tinha ideia de que a temporada não era adequada a esse treinador, que ele tivesse trocado no final do ano passado, certo? Mas na verdade, desde o final do ano passado, ninguém está conseguindo pensar nisso, né? Mas então, gente, então... eu sei disso. Então, vamos lá, reformulando. Agora, nesta semana, o Crespo não fica mais. Eu vou chegar, minha herpes estourou aqui de novo, não aguento mais esse negócio. Quem que o São Paulo traria? Porque assim, eu tinha já identificado essa temporada e achava o seguinte: se o Corinthians não ganhar a Copa do Brasil, o Corinthians vai demitir o Dorival. Porque agora todo mundo gosta do Dorival, mas ninguém gostava do Dorival até ele ser campeão da Copa do Brasil. Não tem a cara do Corinthians, não vibra, aí não sei o que lá, e bababá, e dadadá. Se o Dorival tivesse disponível no mercado, eu traria o Dorival. Porque eu sabia que com o Dorival o São Paulo não cairia, provavelmente. Por ele ser essa... Agora, não tem o Dorival. Quem tem disponível? Mano Menezes. Lucha, Filipão, que está coordenador do Grêmio. Me diz. Roger. Não tem. Roger Machado, que não tem essa característica. Só uma coisa, pensando ali na frente, se na sexta-feira aconteceu o impeachment, vocês acham que de alguma maneira calma um pouco ou tem que ganhar no dia na quarta, porque também não adianta nada cair na sexta? Tô com a cabeça do São Paulino, o que pode melhorar ali na frente para tentar acalmar um pouco, para tentar tirar um pouco esses problemas de frente? Vocês acham que mudaria ou não vai mudar nada se der o impeachment mesmo assim? Claro que muda, foi a mesma coisa que aconteceu no Corinthians. Muda a vibe, né? Muda a vibe. O São Paulo vai para a rua comemorar, né? Agora, claro que Então, muda. mas muda mais pro torcedor do que acho que internamente... Muda tudo. Muda tudo. Depende, mas se não cair, chega lá, 190 votos. Você pode O ser mais 91. provável é que não caia. Mas Pela aí- conjuntura, né? Então, nós estamos trabalhando, são as duas hipóteses. A arapuca feita na eleição indica que ele não vai ser derrubado. Agora, é aquilo, né? Se ele, Casares, estivesse pensando minimamente no clube, ele já teria renunciado há algum tempo. Sim. E se defender na esfera judicial, como ele tem total direito de fazer isso. Aliás, parênteses, aspas, na matéria do Fantástico de ontem, a matéria que concorria com o jogo de 7 minutos, até que a matéria não traz nada muito novo em relação ao Casares, mas a defesa dele é o momento da matéria em que mais compromete a administração dele na defesa da questão do dinheiro guardado, por isso as aspas, para ser depois o dinheiro vivo guardado. Um milhão e meio, né? A defesa é mais ou menos em termos bem populares. É como se o Casares tivesse 1,5 milhão no colchão da casa dele, né, embaixo da cama, e que
para equilibrar as contas dele, ele pegasse um pouco dessa grana aí e botasse na conta dele em depósito em dinheiro, que me parece uma loucura. Estranho, né? Alguém ter 1,5 milhão em casa. Né? Parado. É uma coisa... Será que se você está minimamente aplicado a alguma coisa, você... Claro, né? Mas antes da sexta tem a decisão de quinta, é uma decisão esportiva nesse campeonato. Né? E eu acho que o torcedor do São Paulo tem que entender que ele será necessário nas 2 noites, na quinta e na sexta, né? Em diferentes frentes no mesmo local. Agora, a galera segue mandando mensagens aqui pra gente. Mande aí, ó, no Twitter. Hoje eu fui ao Twitter, hein? Hoje eu fui ao Twitter pra pegar a galera aqui mandando mensagem. Aqui, ó. G4. E só eu vi lá o negócio dos preços também, me pareceram preços bons, né? Pelo menos a diretoria dá uma baixadinha. Ou eu tô louco? A hora que eu vi os preços lá, me pareceram mais baixos dos ingressos. Não, baixou o preço do ingresso, né? Agora pra quinta-feira, né, Arnaldo? Baixou, são os preços mais acessíveis desde 2023, o que não quer dizer uma redução drástica, uma promoção, mas são preços mais baratos do que vinham sendo aplicados. É um atrativo, não deixa de ser um atrativo. Mas esses jogos de estadual, o Palmeiras abaixou também, porque mesmo um clássico mas abaixou Santos... porque é Barueri. Exato, mas no Allianz, não ia ter muito apelo também. Mas no Allianz, eu não sei se eles iam abaixar muito, não. O Marcelo Henrique fala, aqui na hashtag G4 Band Esporte, se caíssem 4, eu apostaria na queda do São Paulo. Como só cai em 2, São Paulo vai se salvar. Sempre tem 2 times saco de pancadas. Com a diferença que é diferente, as tabelas são diferentes. Então tem time que pode ser um saco de pancada, mas tem adversários mais fracos. Essa é a coisa que as pessoas vão só compreender ao longo das rodadas. Tipo, entre os sacos de pancada, eles podem fazer ponto. Eu faço 3, você faz 3 e ele também... Fazer 3 pontos contra Santos, Palmeiras e Corinthians é mais difícil que contra o Capivariano. Mesmo sendo eles, né? Agora, o Vessa, qual é a receita, então? Você que é muito acostumado a um time que está acostumado ao caos, como disse o Arnaldo. Sommelier de crise. Né? Porque se tem uma coisa, e aqui não é nenhum demérito, não, é característica e até quase que uma virtude do Corinthians, ser um clube como sendo que vive bastante no caos. Mas só um porém, antes de você falar, Vissone, eu concordo muito com a comparação que o Arnaldo fez entre os 2 clubes, mas eu acho que o Corinthians deu sorte, não sorte, teve mérito também, mas o resultado também ajudou muito, porque, por exemplo, no Paulista, se perde aquele Paulista pro Palmeiras em Itaquera, se o Rafael Veiga faz aquele pênalti, por exemplo, o Palmeiras ganha aquele jogo, sim. Você concorda que já tá borbulhando, aí... Só que você ganha do seu maior rival, você ganha um respiro. Aí você elimina o seu maior rival da Copa do Brasil, ganha outro respiro, e isso foi contribuindo. Então, o resultado também contribui demais nesses momentos. Porque a panela de pressão, ela explodiu. Se o Corinthians perde um título pro Palmeiras... E eu acho até agora, se perde a Copa do Brasil também. Exato. Eu acho que já começaria o ano muito diferente. Isso daí você tem razão. A primeira coisa é dizer que o corintiano também não curte o tempo inteiro ficar sendo esse monte masoquista. Não, deixa claro, porque assim, pra imagem do clube, cara, é sempre muito desgastante. Esse monte de manchete negativa, transfer ban, dirigente de clube pequeno cobrando... Ninguém gosta disso. Então, isso é uma coisa que precisa deixar claro que é horrível, não deveria estar acontecendo, a gente tem que cobrar os dirigentes que fazem esse tipo de coisa. Mas na vida como ela isso acontece mesmo, como essa mesa está dizendo, isso é verdade. Eu acho que a primeira coisa de verdade é o torcedor tentar separar as coisas. Esses caras vão passar, como Augusto Melo passou, como Andrés passou. O Rastro tá lá? Sim, tá lá, mas esses caras vão passar. O Casares vai passar, o tal do Outen vai passar. Esses caras vão passar. E você, torcedor, você tem que estar lá pela instituição. Você vai lá pela camisa do São Paulo. Eu sempre costumo dizer, os caras falam assim pra mim, Vessone, você trabalha com isso, fala disso o tempo inteiro e tal. Você ainda curte, você ainda vai em jogo? Eu falo, sim, quando eu tô de folga, eu vou pro jogo, vou lá, pego meu filho e vou naquele... Mas como que você consegue? Eu falo, simples, porque eu separo. Eu vou lá pelo Corinthians. Se você pegar os 30 jogadores, comissão técnica e a diretoria, e forem todo mundo embora na quinta, no domingo eu quero estar lá com outros 30, tudo bem. Outra comissão técnica, tá bom, e outro presidente, tá bom, porque eu tô indo lá pelo Corinthians, eu não vou por aquelas pessoas. Então, acho que o torcedor tem que tentar separar. É duro, é difícil, não é todo mundo que consegue, eu sei que não é todo mundo que consegue, mas separa, vai pela camiseta, pelo escudo, independentemente de quem está vestindo, independentemente de quem é o comandante do seu clube. Porque se fosse assim, o palmeirense na década passada tinha parado com tudo, largado mão, e não é assim que a coisa acontece. Então, acho que esse é um cenário que você tem que fazer. Separa. Essas pessoas vão passar.
Daqui a pouco, até o Ceni parou, virou treinador, o cara de 1000 jogos, essas pessoas vão passar e o São Paulino tá lá no estádio, o Ceni parou, o Poi parou, o Raí parou e você continuou lá. Então acho que esse é uma questão, ou na parte boa, como o Raí, que dava título, ou o Tele. Eu, em partes, concordo com o Crespo. Acho que o jogo de ontem foi um jogo mentiroso. O São Paulo tomou 2 gols bobos. E não atacou, agrediu o suficiente o adversário. Até acho que o Mirassol poderia ter ganho no São Paulo. Mas do jeito que foi, da forma que foi, eu até comentei isso no vídeo de ontem, o Mirassol, ele criou para fazer gols. Mas os gols que o Mirassol criou, ele não fez. Os gols que o Mirassol fez foram erros do São Paulo. Não foram bem jogadas criadas pelo Mirassol. O Mirassol teve muita jogada que saiu jogando lá de trás, chegou na cara do gol e perdeu o gol. Mas os gols de ontem, uma bobeira, 2 bobeiras do Alisson. Ou no final de jogo, todo mundo morto fisicamente. Aí eu vejo muita gente falando, tem que mudar o sistema. Colocar um sistema com um 4-4-2. Um 4-3-3. O São Paulo não tem meias para jogar em outro sistema. Não tem. Ou você improvisa o Lucas, se você for jogar num 4-3-3 ou num 4-4-2, com 3 volantes e um meia, um losango no meio de campo ali. Ou você improvisa o Lucas, que já jogou assim com o Dorival, mas lá atrás. Ou você improvisa o Luciano, ou você coloca o menino da base, o Hugo. Teve até um inscrito aqui que colocou a formação com a linha de 4, Pablo Maia, Danielzinho, e colocou o Marcos Antônio como esse meia, como esse 10. Por mais que eu goste do Marcos Antônio, eu acho que ele faz muita falta na primeira linha de volantes para ajudar na saída de bola. E isso é claro. Quando o Marcos Antônio está na saída de bola, lógico, o Danielzinho pode, com o passar do tempo, fazer esse papel. Mas quando o Marcos Antônio está na saída de bola, a saída de bola é muito qualificada. Mas não tem ninguém na frente para criar. Quando o Marcos Antônio está lá na frente para criar ou para ajudar na criação, não tem saída de bola. O Marcos Antônio é um pilar desse time. Não tem ninguém que faz sombra. Não só pro nível dele, mas pra função dele. São Paulo é um time sem saída de bola. Só o Marcos Antônio faz isso. Lógico, o Danielzinho foi o primeiro jogo dele. Ele demonstra ter qualidade, mas ainda está se adaptando. Talvez quando o Danielzinho se adaptar ao ponto de conseguir dar qualidade na saída de bola como o Marcos Antônio, aí sim. Aí você pode adiantar o Marcos Antônio. Mas é literalmente um cobertor curto. Você avança o Marcos Antônio, você fica sem saída de bola. Se você recua o Marcos Antônio, você ganha saída de bola, mas não tem quem cria. Quem gera jogo no meio de campo. Porque o elenco é mal montado. São Paulo não tem um meio. São Paulo, mas você pode jogar num 4-4-2. No outro estilo, com 2 meias. Quem seriam esses 2 meias? Se você tivesse peças, por exemplo, eu até dei exemplos aqui. Se você tivesse jogadores com a característica do Michel Araújo, Rodrigo Nestor, do Igor Gomes, eu não estou falando dos jogadores, estou falando de características. Um meia direita e um meia esquerda, ou o Ceni jogava lá atrás, jogava com o Igor Gomes e Patrick, ou Igor Gomes e Nestor, jogava sempre com 2 meias. Perfeito. Mas o São Paulo não tem um, imagina 2. Eu também acho que o Crespo poderia até mudar o sistema, mas ele não tem meias. Ele é um time que tem bons zagueiros, apesar do Ferrarese, para mim, ontem ter feito uma má partida. Todo mundo falando do Alan Franco. O gol do Alan Franco foi mais um azar do que propriamente um erro. Você pode ver em todos os gols que o São Paulo tomou. E aí, todos os gols do replay. O único que se indignou foi o Alan Franco. O único que bateu no chão, o único que puxou o calção, o único que se indignou foi o Alan Franco. Os outros, todo mundo colocou a mão na cintura e ficou um olhando pro outro. Então eu até acho um pouco de bobeira quem critica o Alan Franco, porque dali o que mais vem sentindo é o Alan Franco. Você tem bons zagueiros, você tem bons volantes, mas você não tem meias. Você tem o Cedric na direita. O Mike fez o favor de ser expulso ontem. Acho que foi para ser expulsão, mas foda-se, aquele árbitro horroroso. Do lado esquerdo você tem que ficar improvisando Ferreirinha, Ângelo, porque
Enzo Dias e o Wendel nunca estão prontos. O Lucas está claramente fora de forma. O Caleri não fica pronto nunca. Ontem ele tirou o Tapia, que não estava fazendo um jogo brilhante, mas estava ajudando. Sinceramente, ontem, do jeito que estava, compensava muito mais. Por mais que eu não goste. Compensava muito mais você tirar o Bobadilha, recuar o Marcos Antônio, trazer o Luciano para jogar de 10 e colocar o Lucas ao lado do Tapia do que fazer o que ele fez ali. Eu odeio o Luciano de 10. Odeio. Do fundo do meu coração. Mas para a partida de ontem, seria muito melhor ele fazer isso do que fazer o que ele fez. Tira um dos volantes, recua o Marcos Antônio, traz o Luciano para jogar de 10 e empurra o Lucas lá para frente. Mas ele prefere... Primeiro jogo da temporada. Primeiro. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Com Deus, até o próximo vídeo. Valeu.